Respondendo às perguntas do nosso telespectador Eldo Pimentel, onde ele pergunta o que é franquia, nós gostaríamos de esclarecer que franquia, acima de tudo, é um contrato de parceria ou de sociedade, onde o franqueador, que é o detentor da marca, vai repassar, vai permitir, a possibilidade do investidor, que passa a ser um franqueado, a utilizar a marca, utilizar os produtos, disponibilizar do know-how adquirido pelo franqueador ao longo de sua existência, onde esse know-how tem a questão dos erros e acertos, onde o franqueado não precisará mais errar. Então, franquia é exatamente isso, é uma transferência de conhecimento e vivência, onde o investidor ele vai ganhar passos, etapas no seu processo de implementação de uma empresa. A segunda pergunta de Eldo, ele pergunta quais os tipos de franquia. No Brasil, é muito comum nós termos alguns tipos, os mais conhecidos. Primeiro, o sistema de franquia unitária, que é aquela franquia que você adquire o direito de explorar em uma unidade a loja ou em 2 unidades. Mas você está utilizando, explorando a marca em cima daquelas unidades em si. Também nós temos o master franqueado. O master franqueado é o franqueado que tem o direito de desenvolver uma região e muitas vezes também com a possibilidade de vender franquias naquela própria região. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero abrir uma franquia específica, X, aqui em Fortaleza, no Ceará, e só está disponível a master franquia, onde eu vou poder desenvolver aquela região. Muitas vezes isso acontece em função da necessidade de facilitar a logística, de facilitar a exploração de uma praça. Temos também, e está surgindo muito ultimamente, a microfranquia. A microfranquia surgiu exatamente em 2015, com a crise que surgiu no Brasil, né? Os franqueadores sentiram a necessidade de criar uma modalidade menor de franquia, onde o investidor ele entra com um investimento menor, onde ele também tem atuação menor. Por exemplo, muitas vezes você tem uma loja franquia e um master franquia, ou desculpa, uma microfranquia é um quiosque, ou a unidade home office. Então, isso são as microfranquias. Porém, tem surgido também no mercado de franchise as nanofranquias. São franquias até R$10 mil, onde muitas vezes são home office, onde o investidor ou o franqueado vai trabalhar na sua própria residência ou em porta em porta. Então, esses são os tipos mais comuns de franquia no Brasil. A terceira pergunta de Eldo, ele pergunta assim, qual a diferença entre abrir uma franquia e abrir uma master franquia? Eu acho que já expliquei, né? A master franquia é aquela que tem o direito de explorar uma região. Dentro da master franquia, eu posso também comercializar outras franquias, porque a franquia é o direito de explorar 1, 2, 3 unidades isoladamente e não desenvolver aquela questão do mercado em si. Lembrando que o master franqueado, muitas vezes, participa dos royalties também, como também participa do percentual de venda da taxa de franquia. Então, ele passa a ter um poder de negociação maior e um poder de ganho também. A quarta pergunta que Elton fez, por que algumas franquias são tão baratas? Foi o exemplo que eu dei, né? Não existe um preço pré-estabelecido para a franquia. Muitas vezes você tem franquia que pode variar de 10, 15 mil reais a R$1 milhão. O que vai diferenciar é o quê? É a marca, é o tipo de produto que eu vou atuar, é a necessidade de investimento, é o capital de giro necessário. Então, quer dizer, são variáveis que dependem muito do setor e da franquia que está sendo implementada. O exemplo que eu dei das nanofranquias e microfranquias são franquias baratas realmente. A nanofranquia vai até R$20 mil e a microfranquia vai até R$80 mil. Quer dizer, então tem nessa faixa de investimento. Mas é comum você encontrar no mercado franquias de 800, 500, 300, R$1 milhão. Vai depender realmente da marca que você está explorando. Lembrando-se que, quanto maior o investimento, maior a probabilidade de retorno. Quanto menor o investimento, menor o retorno também. E a última pergunta de Elton, ele pergunta o seguinte, para abrir uma franquia, por onde devo começar? O primeiro passo é conhecer seu negócio. Entender que você vai entrar no mundo novo. O mundo franchise é um mundo que exige dedicação e entender que lá do outro lado você não vai ter mais empregado, você vai ter um sócio. Você tem que estar preparado para isso. Segundo passo, contrate uma consultoria para que possa ajudá-lo a entender o segmento de franchise, a desenvolver todo o material, documentação necessária e estruturar sua empresa para ser uma franquia. Terceiro passo, aprenda a vender franquia.
Diferentemente de vender o produto que você trabalha hoje. Se você trabalha com hamburgueria, se você trabalha com confecções ou cosméticos, é uma realidade. Vender franquia é outra totalmente diferente. Então vamos entender um pouco a diferença desses passos todos e a partir daí você poderá estar apto a abrir uma franquia. Mas nunca esqueça, peça a ajuda de profissionais habilitados para que possa facilitar seu trabalho, seu trâmite de formatação. Eldo, eu espero ter atendido sua expectativa com as perguntas. Estamos aqui à disposição através do nosso telefone, através do nosso portal. Pode entrar em contato conosco sempre que precisar, você e os telespectadores. Você também pode tirar suas dúvidas. Basta enviar mensagem para o nosso WhatsApp para o número 98860-5283. Mais uma vez, hein? 98860-5283. E vamos conferir agora o nosso quarto bloco, onde nós vamos ver a agenda da semana, logo após os comerciais.